contornar essa situação. Falando em tentando contornar, o Cruzeiro conseguiu contornar a situação do Tinga, ou Thiagueira? Não, HG, ele vai renovar de fato o contrato com o Fortaleza. Ontem a gente trouxe aqui a informação de que a proposta feita pelo Fortaleza... Já foi anunciado? Nem sabia que tinha sido anunciado. Já foi. A gente trouxe aqui que a proposta do Fortaleza era superior à do Cruzeiro e que ele renovaria por mais 3 temporadas. E aí a situação envolvendo o Tinga, HG, era a seguinte: o Cruzeiro tinha feito a proposta de 4 milhões de reais e a informação que eu obtive é que o Fortaleza queria 7 milhões e meio de reais. Essa então foi a pedida do Fortaleza para que o Tinga deixasse a equipe. O Cruzeiro meteu 4,5? O Cruzeiro ofereceu 4. 4. E o Fortaleza pediu 7 milhões e meio de reais. Então esse era o valor que o Fortaleza queria para que liberasse o lateral direito Tinga para o Cruzeiro. O Cruzeiro considerava inviável nesse momento, até porque a política do clube é não fazer loucuras em contratações e nesse caso a diretoria considerava uma loucura pagar quase o dobro do que tinha oferecido inicialmente pela contratação do atleta. De qualquer forma, foi um movimento que o empresário dele fez, o valor que para ele rendeu. Sim. A extensão do contrato, um aumento considerável no salário também lá no Fortaleza e um aumento, aliás, expressivo. Não vou nem falar que isso foi tudo arquitetado, porque realmente teve um interesse do Cruzeiro, né? Então ele acabou se beneficiando. E do jogador também, né, Valor? Sim, dessa situação, né? Diferente de outros casos em que o Cruzeiro acaba perdendo também por questões das cifras, né? Esse a gente viu também que outros fatores, né? O presidente, o Marcelo Paz, o Vojvoda, fizeram muita força para que o Tinga permanecesse no Fortaleza. Acho que é um jogador que iria ajudar muito, não acho que seria um ganho absurdo assim na lateral direita, iria ajudar muito, na minha opinião, mas mais uma vez o Cruzeiro esbarrando num limite de se manter com os pés no chão, né? O Cruzeiro não teria condições de fazer aquilo que o Fortaleza pede, né? Diferente de outros casos que o Cruzeiro realmente... Aliás, eu só fazer um parênteses aqui. Esse final de semana eu tive a oportunidade de assistir Boca 1, Colón 2, em La Bombonera. Se eu fosse o Cruzeiro, eu mandava uma carta de agradecimento ao Boca Juniors pelo Bruno Valdez não ter vindo para BH. Mesmo? Olha. Mal, Valor? Não, mal sou eu. Vou jogar sábado lá não fala com o Mendissá, né? Aliás, um abraço estaremos lá, pro todo pessoal. mundo a prestigiar o Valor. Todo mundo lá, obrigado. todo mundo lá. Não, beleza. Vamos lá ver uma coisa muito feia. Eu mandaria uma carta de agradecimento. Olha, teve também uma outra questão de informação. Recebi ontem uma informação da questão do Luan, do São Paulo, teria sido oferecido ao Atlético. Veja bem, são duas situações. No início da temporada, o Atlético foi atrás do Luan. Deu uma sondada para saber a situação do Luan, que é esse que está aqui ao meu lado, que, aliás, eu acho um bom jogador. Eu também. Escoralic! Parabéns, olha lá, ó, a imagem do Luan. Eu acho um baita de um volante. Sorte que não colocaram o Luan Santana, hein? E forte pra caramba. Então é o seguinte, o Atlético no início da temporada foi lá e sondou. O tempo passou, o negócio não virou, agora ele trocou de agente e o agente dele fez contato com o Atlético dizendo, olha, o que vocês nos trouxeram lá no início da temporada ainda está de pé? Aí o que o Atlético disse, o representante do Atlético falou, não, porque Batalha. Agora nós trouxemos o Batalha, nós temos o Otávio, o Alan fica mais um período, mas o Batalha foi contratado, agora já não tem jeito mais. E outra coisa, precisávamos para agora. O Luan só poderia vir para o Atlético no final do ano, assinar no meio do ano e vir no final do ano, e por isso a coisa não prosperou. Ontem rolou um burburinho aí de que ele estaria vindo para o Atlético e tal, mas não. Uma situação importante, HG, ele tem usado essa proposta do Atlético ao conversar com o São Paulo. E é esse valor, assim, que ele chega e fala, olha, o Atlético me ofereceu X, eu aceito X menos tanto aqui ainda. Então ele aceita um valor até inferior ao que ele teria recebido do Atlético nesse início do ano, para renovar o contrato com o São Paulo até dezembro de 27. Só que até o momento o São Paulo, em todas as pedidas do Luan, o São Paulo disse não. O São Paulo até apresentou 3 propostas ao jogador, as 3 também foram negadas. Uma delas era para manter o salário dele, ele renovando ele aumentando o salário só em caso de um percentual de jogos que ele disputasse durante a temporada. Só que existe um problema lá que é entre o Luan e o Rogério, então ele não deve ficar. O trato é ruim, Thiago? Cara, não é isso, é que o Rogério não usa o Luan.
Nem Então, foi relacionado ontem, né? foi, Mas ele, o Não, mas Rogério ele falou explicou. que Opção falou que foi por técnica, causa, né? Não, De que fazer foi um time mais... ele que tomou essa decisão até o Luan resolver a vida dele. Então, e aí é uma situação que o Rogério tira ele do jogo, ou ele tirou ontem, veta o Luan do jogo. E aí o jogador pensa, olha, eu não tenho espaço no São Paulo, então eu não vou renovar se eu não tenho espaço. A situação bem clara, do português bem clara, o Luan não quer ficar. O Luan não quer ficar e gostaria de E o jogar no Rogério outro está fazendo clube uma da certa temporada, pressão no nele. Eu Brasil. acho que essa pressão pode ser um tiro no pé. Mas mesmo pro próprio São Paulo. antes dessa história ficar mais forte aí da renovação, o Rogério não utilizava muito o Luan, porque o Rogério tem esse negócio com jogador bom. Ele não sabe. Jogador bom, ele tem um pouquinho de. Ele prefere o Davis, né? Tem um ranço, uma alergia que sobe aqui. É bom, tira de perto de mim. Ele prefere o dele, né? O David, por Os exemplo, é filhos. dele. Os filhão dele, O ele David gosta. é dele. Gosta. Gente. Você assistiu gente, São Paulo gente. ontem, Thiago? Você assistiu São ontem? Paulo. Parabéns, viu, São Paulo. 57 bolas Cara, alçadas o que eu na não área. entendo, o que eu não entendo é isso aí. Você treina na hora do jogo, só no Só barato. balãozinho. Ups. Eu vou falar um negócio, HG, acho que aí é uma opinião só. O Rogério desgastou demais lá, cara. Não dá mais. Mas ele vai demitir ele? Ele é o dono, ele é o presidente, ele é o dono da SAF. Ele não vai fosse- demitir o presidente. Se não, eu já acho que se não é o Rogério lá, a situação estaria pior. Você acha? Você Acho acha? elenco Mas muito- você acha que o elenco Você é pior acha? que o Ituano, que o Água Santa? Não, é. é porque lá não é só questão de elenco, cara. Tem uma questão institucional, de crise institucional pesadíssima. E o Rogério é o escudo, né? O Sgarbi estava dizendo agora no jogo tem aberto isso. ali que ele publicaram um videozinho e tal, falando que, olha, o clube social tá impecável. E daí, irmão? E o futebol? O Rogério, adianta é seu tão, clube o Rogério é social tão tá escudo bombando? que é o Rogério que tomou a decisão de tirar o Luan, porque ele ainda não renovou. Aliás, só uma informação aqui. Eu sei que muita gente já tem, outros não, e por isso eu vou repassar. 900 milhões da dívida do Atlético. 600 milhões estão avalizados pelos R's. Não sei se 2 R's, 3 R's ou pelos 4. 600 milhões avalizados sem garantias do Atlético, ok? Sem garantias do Atlético no risco. 600 milhões. 300 milhões eles colocaram dentro do clube. Isso eu me informei com uma pessoa do Atlético, tá? Sim. Então, só para informar que 300 milhões eles colocaram no clube e não teria correção, como, por exemplo, o Paulo Nobre colocou dinheiro no Palmeiras. Aí houve uma correção com base na taxa Selic. Esses 300 milhões que eu levantei de informação que não teria correção e os 600 avalizados no risco. Se o Atlético não paga, eles são responsáveis. Tá? A dívida bancária seria paga com a entrada do dinheiro da SAF. Os 300 milhões estariam... qual foi o termo que me explicaram aqui? Só para entender, Não, esses é que me 300 explicaram milhões aqui. é um empréstimo a perder de vista, Aqui, ó. sem juros, é isso, HG? Os 300 aqui, ó. Parará, tá aqui, ó. Peraí, deixa eu só ler na íntegra aqui para não ter problema. Não temos garantia nenhuma sobre os 600 milhões e é aval pessoal dos R's. Risco absurdo. Atlético não tem a menor possibilidade de pagar. Só irá tirar essa espada da cabeça quando sair a SAF. Isso nunca foi feito no futebol brasileiro. E o que não foi feito no futebol brasileiro? De você ter garantias como sede, estádio. Você põe dinheiro lá, mas essa pessoa me disse que não tem esse tipo de garantia. Me disse aqui, ó, valores maiores que os que fizeram Leila Pinheiro e Paulo Nobre no Palmeiras, e lá eles cobraram correção na Selic. Aqui a correção dos 300 milhões é zero, além do terreno do estádio de 50 milhões, que foi uma doação. Virando o SAF, os bancos seriam pagos e os avais automaticamente cairiam dos 600 milhões. E os 300 milhões serão integralizados na SAF. É isso, essa é a informação que algumas pessoas não tinham. Daqui a pouco a gente fala mais, o Elton.